Oi, pessoal. A gente está começando mais um podcast da Sociedade Mineira de Pediatria. Eu sou Bruno Damião, diretor de informática e membro da diretoria científica da Sociedade Mineira de Pediatria. E hoje a gente vai continuar nosso esquema de podcast, como sendo entrevistas com o pessoal do departamento da neurologia pediátrica. A gente vai conversar com a neuropediatra Karine Soares Luft sobre crises convulsivas febris. Essa é uma condição que, em geral, é bastante assustadora para os pais e, apesar de acontecer com relativamente frequente na idade pediátrica, gera muitas dúvidas sobre a abordagem adequada, especialmente para o pediatra que atua no pronto atendimento. Né? Então, para começar, eu queria que a doutora Karine esclarecesse para a gente o que é uma crise epilética febril. Bom, para a gente considerar, Bruno, uma crise epilética febril, é muito importante a gente caracterizar bem essa crise, porque o próprio conceito de crise febril é aquela crise que acomete crianças entre 6 meses e 5 anos e que está associado a um quadro febril, mas essas crianças não podem ter histórias prévias de crises afebris, não pode ter nenhum insulto neurológico agudo do sistema nervoso, então não é importante a ausência de trauma, a ausência de infecção do sistema nervoso central e a ausência de qualquer outro transtorno metabólico ou hidroeletrolítico para essa classificação como crise febril. Essa faixa etária de 6 meses a 5 anos é a faixa etária desse conceito dado pela Academia Americana de Pediatria. A gente vê, às vezes, algumas divergências na literatura, por exemplo, a Liga Internacional contra a Epilepsia, ela classifica a crise febril numa faixa etária até um pouco mais jovem, né, acima de 1 mês como limite inferior de idade. Né? E já o National Institute of Health, até 6 anos, a partir de 6 meses. Fato é que a ocorrência de crises febris acima da idade de 6 anos, a gente já não considera mais como uma época esperada para se ter crise febril. Quando a gente, então, atende um caso de convulsão febril, aqui que a gente tem que ficar atento, tanto no exame físico quanto da anamnese. Olha, essa pergunta é muito importante, né? Porque é importante a gente caracterizar bem essa crise febril, né? Saber o tempo que essa crise durou e também o jeito que essa crise se manifestou, quais são as características, principalmente em relação ao início da crise febril. Isso porque isso tem implicações práticas na hora de você classificar a crise febril e isso vai ter também diferenças de condutas dependendo dessa classificação. Então, tradicionalmente, a gente classifica as crises febris em 2 tipos: as crises febris simples e as crises febris complexas. Então, o que seriam crises febris simples? São aquelas crises que são de início já generalizado, em geral com um componente tônico-clônico generalizado, são crises de curta duração, que não ultrapassam 15 minutos de duração, e são crises que não se repetem, não recorrem nas 24 horas subsequentes. A gente sabe que a maioria das crises febris, na verdade, são crises febris simples, ocorrem 70% das vezes, e a criança tem uma recuperação completa e rápida após a crise. Já a crise febril complexa, ela deve ter alguma das seguintes características: ou o início da crise ser focal, ou a crise ser prolongada de duração acima de 15 minutos, ou até mesmo recorrer nas 24 horas subsequentes. As crises febris complexas, né, são aquelas situações quando elas são mais prolongadas, em que o pediatra acaba recebendo a criança na unidade de emergência ainda em crise, né, principalmente quando se configura um estado de mal epilético febril, e que vai acabar tendo que aplicar alguma medicação para fazer o cessar imediato da crise. Em geral, essas crises as febris complexas acabam podendo ter um pós-comicial um pouco mais demorado para a recuperação da criança e pode, inclusive, se manifestar com uma paralisia transitória que a gente chama de paralisia de Todd. É muito importante, não só na anamnese, colher dados assim, do histórico do desenvolvimento neurológico da criança, os marcos do desenvolvimento neuropsicomotor, a história perinatal e a história familiar. Né? Isso para a gente verificar se é uma criança que, de fato, teve um desenvolvimento normal.
E no exame físico, né, sempre a gente tem que estar atento a algum sinal, assim, que possa te indicar uma manifestação de algum quadro mais grave em relação à febre, né. Então você deve buscar a fonte do foco infeccioso no seu exame físico, mas é importante a pesquisa, por exemplo, dos sinais de irritação meníngea, como a rigidez de nuca, o sinal de Kernicke, o sinal de Brudzinski, que pode, por exemplo, te indicar que há algum sinal de infecção do sistema nervoso central. É importante se fazer um exame neurológico sumário da criança, ver se a criança apresenta algum tipo de déficit focal e o estado de consciência da criança. Então, doutora Karina, por que acontecem as crises febris? A gente conhece quais são os mecanismos que estão envolvidos nessa gênese? Olha, hoje a gente sabe que a genética, ela tem um papel importante, nos mecanismos relacionados às crises febris, né. Só para a gente ter ideia, cerca de um terço a metade dos pacientes com crises febris, eles têm história familiar positiva para a crise febril. E hoje, com o avanço, assim, das ferramentas genéticas, né, a gente já tem inclusive alguns genes que foram identificados como genes associados à ocorrência de crises febris familiares. Porém, nem em todos os casos a gente tem esse fator genético, né, como um fator causal, e às vezes esses mecanismos não são muito claros. Uma outra coisa importante em relação à ocorrência é que algumas infecções virais e também algumas infecções bacterianas, elas acabam desencadeando uma cascata inflamatória, e esses mecanismos inflamatórios com liberação de citocinas, principalmente interleucina 1, fator de necrose tumoral, são fatores que promovem uma hiperexcitabilidade momentânea. E é exatamente por isso, né, que nem sempre, no momento da crise febril, é que você identifica a febre. A febre ela pode anteceder a ocorrência da crise, pode acontecer no momento da crise ou pode acontecer até no período assim imediatamente após a ocorrência de crise febril. Então, por causa já dessa cascata inflamatória dessas infecções. E a gente sabe que os vírus que estão envolvidos nas infecções respiratórias altas, adenovírus, influenza, herpes vírus 6, são vírus que estão fortemente associados à ocorrência de crises febris. Das infecções bacterianas, né, otite média aguda é uma das principais causas de crises febris. Outra questão é em relação à própria imaturidade do sistema nervoso, né? A gente sabe que as crianças pequenas, né, o cérebro imaturo, ele é mais suscetível, ele é mais vulnerável a essa excitação momentânea relacionada à febre. E hoje a gente sabe também que quanto mais alta a febre, maior a chance de acontecer uma crise febril, né? Então, ao contrário do que se imaginava antes, que seria a rapidez da elevação da temperatura, a gente sabe que não, né? Que a febre é sim um fator, a febre alta, um fator de facilitador de ocorrência de uma crise febril. Hoje a gente está tendo um problema muito grande com as campanhas antivacinais. E para combater isso, a gente tem que combater com informação. A respeito das vacinas, elas podem causar convulsão febril? Olha, essa pergunta é muito importante, Bruno, até porque antes de respondê-la, eu queria colocar claro aqui que atualmente as vacinas elas são muito mais seguras, né, do que eram antigamente. E a gente sabe que a vacina ela é uma ferramenta que a gente tem muito importante na prevenção de várias doenças infecciosas em todo o mundo, né, um divisor de águas, né, em termos quando a gente pensa em saúde pública e prevenção. Porém, mesmo a gente conhecendo, essas questões ligadas todas à vacina, a gente sabe que algumas vacinas, elas tiveram associação com a ocorrência de crises febris, né, principalmente a vacina, contra difteria, tétano, pertussis, né, são vacinas que têm essa associação com a ocorrência de crises febris. Porém, mesmo na criança que já teve convulsão febril ligada à vacina, né, a gente tem algumas medidas, algumas cautelas, mas a gente recomenda seguir o calendário vacinal. E uma outra questão é que, você toma a vacina, né, você tem que ter um período de até 72 horas da vacinação para a ocorrência da febre e da crise febril.
E a respeito dos exames que a gente tem que fazer? Quais exames que a gente tem que fazer quando o paciente chega com uma crise febril? Olha, na grande maioria das vezes, quando a criança apresenta uma crise febril simples, não é necessário exames complementares se o foco da infecção estiver clara. Em geral, a gente não fica indicando exames, laboratoriais, exames de imagem, nem estudo eletroencefalográfico nas crianças com crises febris simples. Inclusive, se for uma criança que tem mais que 18 meses e o estado geral da criança está preservado e a criança completamente recuperada, com um foco infeccioso claro, é desnecessário, inclusive, a admissão hospitalar daquela criança, né? Você pode apenas tratar o que você encontrar de infecção, né? E fazer as orientações necessárias para aquela família quando você está diante de uma crise febril simples. No entanto, nas crises febris complexas e nas crianças menores de 18 meses, né, nos lactentes, nas crianças em que você não tem um histórico claro de infecção, né, você vai acabar direcionando a sua investigação não só para a investigação desse foco, mas a gente é muito mais liberal no sentido de investigar também infecções do sistema nervoso central, principalmente no estado de mal epilético febril, que é aquela crise, né, do conceito clássico que ultrapassaria 30 minutos, ou para aquele paciente também que vai chegar na unidade de emergência ainda em crise. Acaba que você vai fazer uma glicemia capilar, vai fazer uma investigação da parte hidroeletrolítica, hemograma, proteína C reativa, e se tiver evidência de sinais de infecção do sistema nervoso central, você vai realizar uma punção lombar, né? Já exames de tomografia, por exemplo, né, eles são indicados em todos os pacientes com crises febris com alteração no exame neurológico. Então, se a criança apresentar, por exemplo, sinais de hipertensão intracraniana, papiledema, se a criança apresentar algum déficit focal, alguma alteração no exame neurológico que te sugire uma normalidade estrutural, está indicado o exame de imagem. Muitos autores recomendam também nas crises febris complexas, que são focais e que são prolongadas, de você fazer exames de imagem para descartar alterações estruturais. Em relação ao eletroencefalograma, é bastante controverso se deva realizar em casos selecionados, né? Em geral, é um exame que ele ajuda muito pouco, né? E, em geral, ele não é recomendado. A gente sabe que o paciente, após uma convulsão febril, ele pode ter alterações ao eletroencefalogramas que são, em geral, transitórias. E esses achados, eles não são bons preditores de epilepsia futura. Então, acaba que são em casos muito selecionados, quando a gente acaba suspeitando de algum tipo de epilepsia que venha a se manifestar como convulsão febril, numa fase inicial, ou nos pacientes que têm alguma alteração de atraso de desenvolvimento prévia, que a gente acaba recomendando o exame de eletroencefalograma, e não é um exame usado de rotina na abordagem das crises febris. Bom, depois da primeira vez que a criança tem uma crise convulsiva febril, a família chega no consultório da gente em pânico, querendo saber como que faça para evitar uma nova crise. O que você pode dizer a respeito disso para a gente? A primeira orientação que a gente tem para dar às famílias, né, com esse receio da crise se repetir, é explicar que muitos pacientes vão ter um evento único, né, principalmente naqueles pacientes que têm crises febris simples sem se identificar nenhum fator de risco, né? E quais seriam esses fatores de risco daquela criança que tem mais chance de repetir a crise em outros eventos febris? Geralmente, isso acontece mais em crianças que têm a primeira crise com menos de 18 meses, ou seja, criança muito pequenininha que já manifesta uma crise febril, crianças que têm um histórico familiar positivo para a crise febril, em parentes de primeiro grau, pai, mãe, irmãos, em crianças em que essa crise acontece muito em pouco tempo, né, do início da febre já acontece a crise, em menos de 1 hora de ocorrência da febre, a criança já faz uma crise febril, e também naquelas crianças em que a crise febril acontece numa temperatura ainda muito baixa, às vezes a família nem deu tempo de identificar a febre e já acontece uma crise febril já na sequência. Então, esses são os principais fatores de risco.
Atualmente, a gente não recomenda tratamento contínuo com medicamentos anticrises, como fenobarbital, ácido valproico, que são medicamentos que anteriormente eram usados para tratamento de convulsão febril. A gente sabe que, apesar desses tratamentos serem eficazes para prevenir recorrência, os pacientes têm muitos efeitos colaterais. E o risco de uso contínuo desses medicamentos não sobrepõe aos benefícios. Então, hoje em dia, o que a gente recomenda, nos casos que têm múltiplos fatores de risco, ou nos casos de crises febris recorrentes, é o uso intermitente de medicações benzodiazepínicas. Então, o que é mais difundido é o uso do medicamento clobazam, que a família iniciaria assim que identificasse o primeiro pico febril, e como a gente sabe que o período de maior risco de acontecer uma crise febril são nos três primeiros dias de instalação da febre, principalmente no primeiro dia, a gente usaria essa medicação somente nesses 3 dias. A questão é assim, para o tratamento abortivo da crise na emergência, a medicação de primeira linha são os benzodiazepínicos, né? Em geral, a gente aplica midazolam ou diazepam para fazer o cessar imediato da crise. A gente sabe também que as filhas às vezes ficam muito desesperadas quando já teve uma crise febril e ficam querendo encher a criança de antitérmicos em outros eventos febris. O que a gente sabe sobre isso é que essas medidas de antitérmico fixo, intercalar antitérmicos de diferentes tipos em períodos de febre, isso não foi eficaz para a prevenção de recorrência de crise febril naqueles casos que têm esses fatores de risco. Então, eu queria agradecer, doutora Karina, pela participação, foi muito esclarecedora. Para mais informações, acesse o site www.smp.org.br e acompanhe nossas redes sociais. Até breve.